Chegamos a mais um episódio de As Três Capas de José. Você está acompanhando aí, começamos em Gênesis capítulo 37, vasculhamos ali muita coisa que nos trouxeram lições, muitas coisas, não é, que nos trouxeram lições. No capítulo 38 você viu a história de Judá e terminamos este capítulo apontando para uma esperança graciosa de Deus, quando falamos que muitas vezes, embora as nossas dificuldades, os nossos pecados e os nossos erros, o Senhor nos trata de maneira misericordiosa. Hoje nós vamos dar uma retomada na saga do próprio José e ver o que aconteceu quando ele chegou ao Egito e como Deus guiou com sua mão. Fique aí, compartilhe com alguém, não deixe de mandar essa palavra para alguém e vamos para o vídeo. No último vídeo, nós estávamos tratando de Judá e os filhos de Judá, nascidos da sua nora. Se você não entendeu o que eu disse, é isso mesmo, e se você não entendeu é porque não assistiu o último vídeo. Estes foram Pérez e Zerá, e pela misericórdia de Deus, estes dois meninos, eles estão na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1. Dá uma olhada lá e você vai ver. Encerra, então, esse relato de Judá no capítulo 38. E eu disse, antes de começar este capítulo, no episódio passado, que se nós começássemos o 39 pulando o 38, faria sentido. Quer ver uma coisa? Está aqui o capítulo 38. Olha como termina o 37. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, do capitão da guarda. Olha só como começa o 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou 2 ismaelitas que o haviam levado para lá. Por que isso aqui é importante? Porque parece-nos, e aqui eu quero concluir uma lição preciosa do capítulo 38. Parece-nos que se o capítulo 38 fosse arrancado da Bíblia, tirado, aparentemente não faria diferença para nós. Mas quando você olha para a história da redenção de um modo geral, e quando você lê lá em Mateus capítulo 1, não é, que há Pérez e Zerá ali naquela genealogia, que é Judá que está ali, você entende a razão, tá? E o nome disso é misericórdia. De alguma maneira, nós compreendemos também que há capítulos da nossa história que gostaríamos de arrancar. Há páginas que nós não gostaríamos que existissem, é verdade. Mas, pela misericórdia de Deus, estas páginas mais sombrias são aquelas que ele também faz uso poderoso para a sua própria glória. Chegamos então ao capítulo 38, dizendo que José foi levado para o Egito, uma terra estranha, com deuses estranhos. Quem governava lá era o faraó, e quem recebeu esse jovem em casa foi um senhor chamado Potifar, que era um oficial, era um militar. E ele comprou, não é, para ter José como um escravo na sua casa, como um servo. O texto traz aqui a frase mais importante da vida de José. Está aqui, ó. Mas o Senhor estava com José. Então veja, antes ele era um filho de Jacó, sobre seus irmãos. Ou seja, ele estava sobre os seus irmãos porque tinha uma túnica muito bonita e aquilo era também uma espécie de crachá de superioridade. Ele perdeu essa posição e agora ele é um servo de Potifar, lá no Egito. Ok? Esse servo, ele
começou a morar na casa do senhor egípcio. Tá? E ele se tornou mordomo. Um mordomo, naquela época, recebia uma capa. Você lembra que a primeira capa que José recebeu foi de quem? De Jacó, seu pai. Ok. Jacó deu a capa. Lembra de como ele perdeu? Seus irmãos tiraram a capa de José. Essa aqui ele perdeu. Então ele recebeu outra capa como mordomo. Olha só que coisa importante. E o seu senhor viu que Deus estava com ele. Mais uma vez, olha só. Deus estava com ele. E fazia prosperar tudo quanto ele empreendia. Ele era um servo? Sim. Mas antes ele era servo de Deus e colocou nas mãos de José tudo o que possuía. O fato é que o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José e a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens. Ô, gente, onde um justo se encontra, onde um crente no Senhor se encontra, ali está a bênção do nosso Senhor. E Potifar deixou tudo, gente, nas mãos de José, de tal modo que ele não se preocupava com nada. Você vai se preocupar com tudo aí, você vai cuidar, e eu vou ficar aqui só observando. O texto diz, gente, que José, ele era belo de porte e de rosto. Essa informação aqui é importante porque explica muito do que vai acontecer agora. A mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse, foi logo direta, deita-te comigo. Essa foi uma ordem de alguém que poderia complicar a vida dele. Ele ouviu não só um convite complicado, mas ele também poderia ter recebido, como certamente recebeu, essa ordem como alguém que poderia, caso contrariada, complicar a história dele. O fato é que ele se recusou, diz o texto, mas ele se recusou e disse à mulher de seu senhor, veja, o meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa, entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és mulher dele. Opa, José sabia muito bem o que lhe pertencia e o que pertencia ao outro. José sabia muito bem que poder tem limite. Ele recebeu como mordomo o poder de cuidar de tudo aquilo. O prestígio de José era tal que tudo foi confiado nas mãos dele como um mordomo. Mas o fato é que ele sabia, isso não incluiria a esposa de Potifar. É importante a gente entender isso, porque aqui José, ele consegue compreender o princípio que Adão e Eva não compreenderam no Éden. Você pode desfrutar de tudo, menos dessa árvore. Ele sabia obedecer a Deus. José sabia que tudo era para seu desfrute, mas não a esposa de seu senhor. Por que que ele conseguiu dizer não? Está aqui, olha. Esse aqui é o segredo. Como poderia eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Ele sabia que infringir esse princípio não era só ser infiel e desleal com Potifar, mas também seria um pecado contra o seu Deus. Entretanto, veja aqui, a víbora de língua bifurcada, ela vem chacoalhando aqui o seu chocalho para ele, vem se insinuando nessa linguagem sensualizada, e o texto diz que, porém, ele não lhe dava ouvidos para se deitar com ela e nem para estar com ela. Muito bem. Mas, certo dia, olha só, certo dia, dias depois, ninguém sabe,
Sucedeu que ele entrou na casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, mais uma vez a capa aqui, lhe disse: deita-te comigo. Mais uma ordem, tá? É uma ordem, deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Então vamos lá. Tem um detalhe importante aqui, gente. Deixando a capa. Ela havia falado com ele: deita-te comigo. E ele disse não. O fato é que agora, depois de ter perdido a primeira capa, que foi dada por Jacó, seu pai, agora a segunda capa estava com a mulher de Potifar. Ele que havia recebido a primeira de Jacó e a segunda de Potifar, agora também perdeu a segunda capa. E quando ela viu que havia deixado a capa na sua mão fugindo, chamou os homens. Chamou os homens da casa aqui e disse-lhes: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Gente, não tinha câmera, não tinha testemunha, não tinha nada aqui. E aí ele saiu, correu, mas não correu a tempo. Que lição nós temos aqui? O fato é que José, ele não pecou. Ele não deitou com a mulher de Potifar. Mas veja que ele ficou no raio de ação da tentação. Ele não praticou o mal, mas não fugiu da aparência dele. Ele precisava avisar a seu senhor que aquilo estava acontecendo, mas ele não avisou. Ele frequentou o mesmo lugar, com a mesma tentação, da mesma maneira, não compartilhou isso com ninguém, não buscou ajuda e aconteceu o que aconteceu. E agora, Potifar vai confiar em quem? É claro, o texto diz que ela guardou a capa, não é, consigo até que o seu senhor voltasse para casa. Ela repetiu as mesmas palavras e, ouvindo isso, o senhor, não é, Potifar, teve ira, a sua ira se acendeu. Então, diz o texto, que o senhor, chamado Potifar, tomou e lançou no cárcere, onde os presos do rei estavam encarcerados. Olha só como o texto repete a frase: o Senhor, porém, estava com José. Isso aqui, gente, é o segredo da vida de José. O Senhor estava com José. O que aconteceu então? Vamos recapitular. Ele chega como servo, como escravo, na casa de Potifar, todas as coisas começam a prosperar, todas as coisas começam a dar certo, a bênção de Deus está ali, ele é o melhor dos servos e está acima de todos os servos ali. Quando ele chega, o texto na cadeia, o texto diz que o Senhor estendeu sobre ele a sua bondade, dando-lhe favor do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estavam nas mãos de José. Olha só, gente, de novo, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Gente, na cadeia dá para prosperar para a glória de Deus nesse sentido? Dá para fazer alguma coisa para que Deus seja visto e glorificado? Estamos vendo que sim. O servo de Deus, ele faz a glória de Deus ser vista, não importa onde. Veja que agora ele está numa cadeia. Então ele pensou, seria o melhor preso. Quando ele estava sendo escravo, ele disse, eu seria o melhor escravo. Percebe o coração de José sendo trabalhado por Deus, sendo cuidado por Deus. E aí, gente, chegamos no capítulo 40, que são as cenas do próximo capítulo, como
diziam as séries antigas. Deixa eu falar com você. Isso aqui nos traz muitas lições, mas há uma lição muito especial aqui. A primeira nós já vimos que nós devemos correr a tempo. Não devemos praticar o mal, mas também precisamos ter cuidado com a aparência do mal. Nem tudo é pecado, mas às vezes há embaraço. Nem tudo é errado, mas veja, pode ser que aquela situação nos embarace. Não correr a tempo é, infelizmente, a razão pela qual muitas pessoas perdem tantas oportunidades. Veja, a segunda questão, e esta que eu friso agora, é que, embora José ele estivesse em condições adversas, o Senhor o abençoou. A diferença de um filho de Deus não se mostra pelo fato de que ele esteja no trono ou num cárcere. A diferença de um filho de Deus é vista porque a bênção de Deus está sobre ele. Um filho de Deus nem sempre será o dono da empresa. Ele pode ser o que organiza os fichários, pode ser aquele que faz as contas, aquele que paga, aquele que limpa, aquele que varre, aquele que gerencia. Não importa em que lugar. O que importa é que, primeiro, aonde ele está, a bênção de Deus está. Segundo, a glória de Deus será vista, independente da tarefa difícil ou fácil que lhe for imposta. José não escolheu tarefa. José não disse, eu não faço essas coisas. José não disse, eu não gosto de fazer isso aqui. Não. José disse o seguinte, é o que eu tenho para fazer, então farei o melhor. Eu farei o melhor, eu tratarei da melhor maneira o que eu preciso tratar e farei com que Deus brilhe em sua glória à vista dos homens. Que a glória de Deus seja clara diante dos homens. Por quê? Porque é assim que o Senhor é glorificado, quando eu, diante dos homens, desejo entregar aquilo que eu entrego da melhor maneira. Ou seja, não há lugar ideal nesse mundo. Se você espera, em algum momento, que você esteja no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, com as condições corretas, aí então você vai glorificar a Deus. Pode ser que isso nunca aconteça. Daniel nunca voltou da Babilônia para Jerusalém para se assentar lá entre os nobres, porque ele era da família dos nobres, você lembra disso? Então, ele foi lá, olha, estava lá na Babilônia. E aí? Como é que vai ser? O que vai acontecer com Daniel? Daniel fez o que tinha que fazer, teve todos os sonhos, teve todas as revelações da parte de Deus, todas as orações que fez, tudo aquilo que falou, fosse para Nabucodonosor, fosse para Belsazar ou qualquer outro rei, para o rei Ciro, todas as coisas foram em circunstâncias adversas, complicadas e hostis à sua fé. De tal forma que isso nos inspira a que não aguardemos as condições ideais para que façamos o melhor. Quais são as condições de trabalho que você tem? Qual é a condição da tua família? O que acontece no meio da sua família? Você não tem o melhor pai que gostaria de ter? Seja o melhor filho para ele. Você não tem a mãe que gostaria, talvez a sua mãe deveria ter feito isto ou aquilo, ok. Seja o melhor filho para ela, a melhor filha para ela. Seja a melhor filha para o seu pai. O seu filho está fazendo isso ou aquilo, seja o melhor pai para ele, a melhor mãe para ele. Corrija-o quando necessário e mostre amor em todo o tempo. Você está num trabalho que as coisas são difíceis, então fica pensando quando eu for promovido, ou quando eu sair daqui, ou quando eu conseguir aquela vaga, ou quando aquele concurso sair. Veja, não é quando, é agora. Faça o que você tem que fazer agora para a glória de Deus. Se você é fiel no pouco, então você será fiel no muito. Se em um contexto de adversidade você pode ser o melhor filho para sua mãe, lá na frente,
quando o contexto do teu casamento for difícil, então você poderá ser um melhor cônjuge. Você poderá ser um melhor pai, uma melhor mãe. Lembrando que debaixo do sol não existe condição ideal. Tudo aqui é hostil. Tudo aqui é complicado. Você tem, sim, coisas boas e belas, pessoas amáveis e bondosas, mas nós estamos sempre cercados de questões difíceis a serem resolvidas. E nós não podemos esquecer que a diferença está em que a bênção de Deus seja vista sobre nós. E a glória dele será, então, vista pelos homens através de nós. Dê o seu melhor naquilo que você puder. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos abençoa. Obrigado, meu Pai. Louvamos o teu nome, porque é pela misericórdia que o Senhor nos mantém de pé. Nos ajuda a fazer o melhor. Nos ajuda, Senhor, a que todo o trabalho que venhamos a empreender seja para a tua glória. Ó Deus, ajuda-nos a ter um comportamento para o louvor do teu nome, abençoador dentro do nosso lar, dentro da nossa família, na vizinhança, no trabalho, com as pessoas que conhecemos ou com as pessoas desconhecidas. Brilhe a tua glória sobre nós. Pedimos assim, ó Deus, as tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, gente, que Deus abençoe vocês, graça e paz. Até o nosso próximo episódio. Não esqueça, compartilhe aqui embaixo, comente e envie esse vídeo para mais alguém. Deus abençoe. Até a próxima.